Deus está olhando para nós. Está olhando para nós. Podem ter certeza que Deus não nos abandona nunca na nossa vida. Nessa primeira parte, então, da nossa missa, nós temos a leitura da Bíblia. E nós temos umas leituras bonitas hoje. Nós estamos na primeira leitura da carta aos Efésios. Nós começamos a ler essa carta dias atrás. É uma carta assim muito cheia de ensinamento. E aqui quando chega nessa parte, São Paulo vai dizer uma coisa que é muito interessante. Para vocês entenderem um pouco, o povo de Israel, que era o povo de Deus, ele se achava o único que ia se salvar. E quem quisesse se salvar, tinha de virar judeu, ser circuncidado os homens, afinal de contas viver tudo aquilo que nós encontramos naquelas leis do Antigo Testamento. E aí São Paulo, ele era fariseu. São Paulo era daqueles que levava ao pé da letra mesmo, brigava por causa disso. E ele se encontrou com Jesus. Se encontrou com Jesus, vocês conhecem a história. Ele ia prender os cristãos numa cidade chamada Damasco. E aí Jesus apareceu para ele. E Jesus revelou para ele quem era ele, Jesus, e qual era a missão de Paulo. Então Paulo conta para nós isto, que ele é daquele jeito, se encontrou com Jesus, aí ele descobriu, ele chama o mistério, né? Chama de mistério, que foi revelado nos últimos tempos para ele. O qual é esse mistério? Todos os povos são chamados a formar com os judeus, sem se tornarem judeus, se formarem um povo novo, o novo povo de Deus, o povo de Deus, nova aliança. E aí São Paulo, ele vai dizendo que isso foi uma coisa maravilhosa na vida dele, quando ele percebe Deus chamando para ele ir aos outros povos, que não eram judeus, e falar para os outros povos a verdade de Jesus Cristo, o chamado de Deus, para que todos formassem um povo só, uma família só, a família de Deus. Isso é muito bonito, muito bonito. Nós todos, olha, se não fosse Jesus, ou se fosse São Paulo, se a gente quisesse salvar, a gente tinha de se tornar judeu. Graças a Deus não, nós continuamos a ser brasileiros, vivendo a nossa vida, né? E formando com todos os povos, inclusive os judeus, um povo só, que é o povo de Deus. Esse trecho de Isaías, que hoje não foi um salmo, foi um trecho do profeta Isaías, é muito bonito. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eu me recordo um fato que aconteceu na minha vida. Quando eu era bispo de Macapá, eu fui num lugar longe, então fomos de jipe, encontramos na ida uns búfalos bravos que vieram em cima do jipe, né? O jipe corria mais que eles, a nossa sorte. Chegamos na comunidade, nós precisamos pedir para o motorista levar um homem que tinha sido esfaqueado e outro que estava doente para a cidade que ficava uns 50 quilômetros de lá. E nós fomos visitar uma comunidade. Depois voltamos, porque no dia seguinte a gente pegava o jipe e eu ia fazer crismas numa comunidade que ficava a 30 quilômetros de lá. Acontece que o jipe não veio. Então fazer o quê? Vamos a pé. Agora com aquele calor que vocês não conhecem, caminhando, a gente caminhava, nós caminhamos lá, alguns quilômetros não aguentava mais. A sede, e a gente encontra um manancial, uma mina de água. Manancial é a mina de água, né? Olha, uma água fresca, gostosa, limpa. Aí eu entendi, o manancial da salvação. Nós todos queremos ser felizes, e ser felizes nesse mundo e ser felizes depois. Então nós temos alguém que se oferece para ser a nossa água viva, que é Jesus, o Espírito Santo, Deus que vem a nós, essa água que sacia o nosso coração, os nossos desejos interiores. Então é bonito isto, esse trecho bonito, né? Bebereis, com alegria bebereis do manancial da salvação, e direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Nós temos prova disso, a palavra de Deus e a Eucaristia, que vamos celebrar
o manancial da salvação, a água viva que vem para nos dar força para vencer a caminhada e chegar até onde nós queremos chegar, ou Deus quer, melhor, que Deus quer que nós cheguemos. O trecho de evangelho que o nosso diácono Disseu leu para nós, proclamou para nós, também é uma continuação, é do evangelho de Lucas. Nós estamos lendo o evangelho de Lucas nos dias de semana. No domingo é Marcos, no dia de semana está sendo Lucas. E Jesus fala uma coisa, ontem, já nós vimos, anteontem também, mas principalmente ontem, quando Jesus disse que nós devemos sempre estar preparados. Então ele dá o exemplo de um homem um dono, um patrão, que vai no casamento e os empregados ficam esperando que ele chegue. E ele vai demorando, e se ele encontrar os empregados vigiando lá, ele vai premiar. Se estiverem lá bebendo e fazendo o que não devem, aí então vão ser castigados. E quando Jesus falou isso, Pedro falou: o senhor está dizendo isso para nós ou para os outros? E aí Jesus disse, com outras palavras, que é para todos, mas de modo especial para eles, os apóstolos, aqueles que estavam à frente da comunidade. De modo especial, eles devem ser pessoas que vigiam. O que é vigiar? Vigiar é o seguinte: nós vivemos a nossa vida, temos de viver a nossa vida com tranquilidade, na família, fora da família, viver nossa família. Agora, a luz de Deus, quer dizer, Deus deve iluminar aquilo que nós estamos fazendo. Então, de modo que se a gente morrer de repente, a gente se encontra com Deus e a gente é feliz para sempre, né? Então, isso é vigiar, não é fazer coisas diferentes, é fazer nossas orações, é a gente trabalhar, a gente comer, dormir, rir, se divertir, tudo mais. É isso a nossa vida. Agora, iluminada por Deus, por Jesus Cristo. Então, isso que Jesus diz é para aqueles que estão à frente da comunidade, mas é para todos também. É isso que é o ensinamento que nós temos aqui. Então, eu proponho para vocês, veja esses trechos bonitos da carta aos Efésios. Nós somos família de Deus. Aí, aonde que ele vai buscar forças? Em Deus, é o manancial da salvação. E depois, viver a vida com alegria, na medida do possível, né? Mas iluminada pela luz de Deus. Deus é a nossa água viva e a luz que nos ilumina.